Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast do Espaço Treinando para a Vida. E hoje eu trouxe um tema sensacional, tenho certeza que vai ajudar você, que é psicólogo, neuropsicólogo, estudante de psicologia e você também que é leigo nesse assunto, porque nós vamos falar nada mais, nada menos do que TDAH. Estratégias de intervenção, abordagem terapêutica, como que deve ser feito esse tratamento, como que nós podemos ajudar essa pessoa. E você que tem alguém na família também vai poder compreender e ajudar essa pessoa. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui hoje a expert, a neuropsicóloga Nayara Vidal. Ela tem domínio sobre esse assunto de avaliação e intervenção em TDAH. Então, Nayara, fique muito à vontade, seja muito bem-vinda para você se apresentar e falar um pouquinho da sua carreira, do que você faz hoje, como que você atua. Obrigada. Meu nome é Nayara Vidal, sou neuropsicóloga, trabalho com avaliação neuropsicológica de crianças, adolescentes e adultos. Trabalho com a intervenção, né? A gente tratou na área aqui no Espaço Treinando para a Vida, no diagnóstico, né, para dar um tratamento assertivo aí nos pacientes, na questão do TDAH e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Excelente, Nayara, seja muito bem-vinda. E interessante, né, que você já trouxe uma palavrinha aí que muita gente tem medo, tem receio quando fala diagnóstico, né? E eu queria que você começasse, né, esse nosso bate-papo aí falando um pouquinho sobre essa questão diagnóstico, né? Como que é lidar com isso? Você que tem que avaliar e depois falar o diagnóstico para a pessoa, né, ou para os pais. É uma barreira ainda, é um mito falar de diagnóstico hoje? É uma dificuldade que a gente tem muito, principalmente quando a gente vai fazer a devolutiva, né, que é entregar o laudo para os pais, nessa questão de mostrar para eles o caminho, né? Eu sempre, quando eu entrego uma devolutiva, eu tento mostrar para os pais a importância que a gente está buscando de dar qualidade de vida para o filho, né, para o paciente, e não buscar uma rotulação. Então, muitos têm algumas vezes alguma resistência, alguma dificuldade, mas a gente tenta mostrar para eles, né, a importância desse diagnóstico, a importância os momentos que vai estar ajudando, né, esse autoconhecimento do paciente, de se entender, de se conhecer, entender que aquelas dificuldades que ele tem uma resposta, né, que vai ajudar e que tem como melhorar, né, nos impactos na vida diária dele. Então, a gente tenta mostrar, né, não só as dificuldades do paciente, mas também mostrar que tem muita coisa preservada, que tem muitas qualidades, que tem muitas habilidades, para ver também o lado bom, né, de qualquer diagnóstico, né? Não é fácil receber nenhum diagnóstico, mas a gente tenta mostrar para eles que esse diagnóstico vai ser mais um direcionamento na vida desse paciente. Eu costumo, né, eu também sou neuropsicóloga, atuei muitos anos nessa área. Eu costumava dizer, né, que o diagnóstico, para mim, ele é um caminho libertador, porque quando a pessoa sabe, né, o que ela tem, que causa ali aquele desconforto, aqueles sintomas ou aquelas dificuldades, fica mais fácil, né, poder encontrar essa ajuda mais assertiva. E quando não se sabe, né, é terrível. Por exemplo, a gente vê essa resistência maior na área mesmo mental, emocional. Mas você pode ver que se você tiver uma dificuldade física, você toma um remédio aqui, toma outro lá, toma outro aqui, e não resolve o problema, né, é difícil. E quando você sabe, não, a pessoa tem pressão alta, então regula com esse remédio, né, ela tem diabetes, vai regular com remédio, com a dieta, com a atividade física. Não é mais suave, mais leve, né? Como você falou, vai ter mais qualidade de vida. E falando do TDAH, né? Ainda hoje, né, a gente escuta muito isso, que o TDAH está aumentando, que antes não tinha tanto TDAH assim, e que hoje tudo é TDAH, que a criança não pode ser levada mais que é TDAH. Eu queria que você falasse um pouquinho assim para a gente compreender o que realmente é TDAH, se existem falsos diagnósticos de TDAH, como que é isso? O TDAH ele precisa, né, ser investigado, né, nesta questão de como que a gente
orienta as famílias. A gente percebe que está com um diagnóstico aumentado, mas não é porque, na verdade, porque a gente hoje tem muitos estudos. Então, por isso que a gente dá um diagnóstico para adultos que têm o TDAH, então para crianças, porque hoje a gente tem mais embasamento científico, mais evidência científica que consegue estar dando esses diagnósticos de uma forma para ajudar o paciente. Então, o TDAH, Ele tem critérios, né? tem os critérios deles que a gente precisa estar avaliando. Então, assim, o TDAH ele tem que aparecer até os depois dos 4 anos e até os 12 anos de idade. Então, tem que estar relacionado, esses comportamentos eles têm que aparecer em pelo menos 3 ambientes diferentes. Então, se a criança ela é agitada em casa, ou ela é só agitada na escola, ou ela é só agitada numa atividade extracurricular, não quer dizer que ela tem TDAH, né? Então, ela precisa de ter os comportamentos dentro de 3 ambientes diferentes, com vínculos diferentes, para a gente entender realmente se apresenta essas dificuldades. E apresentar antes dos 12 anos de idade. Então, tem que mostrar esse comprometimento. E a gente tem uma ampla, né, também de critérios na questão de características de impulsividades, controle inibitório do paciente. Então, a gente tem na questão da desatenção, se dispersa, se é desorganizado, se tem dificuldade. Então, várias áreas, critérios que a gente tem que observar dentro de uma avaliação. Tá. Eu acho que isso é muito importante, né? Muitas pessoas ainda não têm essa informação. Mas como hoje, né, o nosso objetivo é trazer aqui nesse podcast, e você que está aí com a gente, já deixa o seu like. Pausa o vídeo, vai lá, deixa o seu like, encaminha esse podcast para outras pessoas e não esqueça também de comentar se esse podcast está fazendo sentido para você, se ele vai te ajudar alguma coisa, então coloca aí para gente, tá bom? Na descrição do vídeo você já encontra o Instagram da Nayara Vidal, você encontra também os nossos contatos. Bom, Nayara, voltando aqui, né, para as abordagens terapêuticas. Hoje, o que a gente tem de abordagem terapêutica para um tratamento de sucesso com o TDAH? Digamos aí, já passou esse processo, avaliou, já tem mesmo esse diagnóstico, chegou no consultório, né? Como que nós, psicólogos, nós, neuropsicólogos, podemos contribuir com essa pessoa? O que você sugere em termos de abordagens terapêuticas? Então, hoje a gente indica, né, uma das melhores abordagens que a gente tem para trabalhar a questão do TDAH, por ser relacionada a questões do comportamento, é a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, né? Dentro da terapia cognitiva comportamental, a gente consegue encontrar algumas estratégias para estar trabalhando e ajudando esse paciente a melhorar essa conduta de comportamento. Então, trabalhar treinos de habilidades, trabalhar treinos de resolução de problemas, trabalhar treinos de pensamentos acelerados. Então, entender, né, a questão dos pensamentos. Então, usar o RPD, que é uma das técnicas, das estratégias dentro da TCC, para o paciente entender esses pensamentos que ele está tendo, para entender por que ele está tendo essas emoções, por que ele está tendo esse tipo de comportamento. Então, tá usando as estratégias de rotina, é muito importante. O TDAH ele precisa entender que ele precisa ter uma rotina, ele precisa se organizar, né? Tem muitos comprometimentos do TDAH na questão do planejamento, na organização. Então, ele precisa se organizar, ele precisa se planejar. E uma das simples estratégias que tem, e às vezes para eles é tão complexo, é uma rotina. Então, colocar uma rotina em prática, então, orientar o seu paciente, olha, no início da semana, no domingo, pega um tempo, faz uma rotina visual para te ajudar, para se organizar, que ali ele já vai organizar o tempo dele, ele já vai conseguir organizar e planejar a semana, e isso vai estar ajudando ele, porque muitas das vezes o TDAH, ele se frustra por achar que não consegue executar, achar que não consegue, não faz, começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra, e no final acha que não fez nada. Então, quando ele se planeja, ele se organiza, ele tem uma boa aceitação, isso melhora o dia dele, então melhora as emoções dele, e então a gente consegue ajudar ele nessa questão da organização. Rotina, planejamento, então para planejar o que ele precisa, controle de tempo.
O TDAH ele tem uma dificuldade na questão de se organizar com o tempo. Então, criar com ele essa estratégia. O que você pode fazer para a gente conseguir controlar o tempo? Então, isso tudo entra dentro do planejamento, da rotina que vai ajudar ele. Nossa, muito bacana. Nayara, eu fiquei pensando aqui, né, que você falou dessa questão das habilidades e que na avaliação detecta a habilidade. Digamos aí que o psicólogo ele recebe uma pessoa no consultório com o diagnóstico de TDAH. E você acha que é importante, na sua opinião, esse psicólogo solicitar a avaliação neuropsicológica para ele entender o que essa pessoa tem de habilidade, onde que são as questões dela? Porque, de um modo geral, é o que você falou, né? O comportamento, a rotina, isso. Mas, de um TDAH para outro, existem diferenças? Sim, a melhor forma de você traçar um plano de intervenção para o seu paciente é você tendo a avaliação neuropsicológica. Porque dentro da avaliação a gente consegue avaliar as funções desse cérebro do paciente. Então a gente consegue entender a atenção dele, qual atenção tem uma maior potencialidade, o que está preservado, o que ele tem dificuldade, se é atenção visual, se é uma atenção auditiva, a questão da memória. Então, usar estratégias dentro do que ele tem de potencialidade para ajudar ele naquilo que ele está tendo prejuízo na sua atividade, no seu dia a dia, né? Então, por isso que é importante, porque, às vezes, o paciente ele tem maior prejuízo na atenção visual. Então, você vai fazer uma rotina só visual para ele, não vai ser o suficiente. Então, ele precisa de outros tipos de estímulos para estar ajudando ele. Então, por isso, dessa importância de entender, compreender realmente aonde que ele tem essa habilidade, aonde ele tem essa potencialidade para criar esse plano de intervenção, para ter esse tratamento adequado no dia do paciente. Interessante, né? Então, você sugere mesmo que o profissional que for atender tenha acesso a essas informações, né? Sim, sempre a gente pede, né? Informa o paciente para estar entregando o profissional, porque é de importância dele ter o acesso, né? A gente orienta, entrega uma cópia, né, para não entregar o original, mas ele ter esse acesso é importante para conseguir dar uma qualidade no tratamento. Nossa, é muito importante, sim. Outra coisa, assim, que eu fiquei pensando aqui, também pode acontecer, né, se tiver condições do profissional que está fazendo as intervenções, ele conseguir se comunicar com quem fez a avaliação, também seria uma coisa bacana, né? É uma opção, né, que a gente também deixa em aberto. Eu, pelo menos, né, como profissional, eu sempre deixo em aberto quando eu entrego para os meus meus pacientes, eu falo com eles que quando a gente entrega devolutivo, entrega um laudo, não é um adeus, né? Pode ser um até logo, se precisar, eu estou sempre à disposição. Se ficar alguma dúvida, se tiver alguma dificuldade de compreensão, eu sempre peço, quando é criança, para vir os responsáveis. Então, se é o casal, para vir os dois, porque cada um tem uma visão, cada um tem uma percepção. E aí também a gente fala, né, que tem uma abertura que pode, no meu relatório, eu deixo o meu contato, e aí eu falo que estou à disposição, caso precise de entrar em contato, pode estar entrando em contato para a gente estar discutindo e estar auxiliando também no processo em alguma dúvida. Sim, e você trouxe uma coisa também muito interessante aqui nessa discussão nossa, nesse bate-papo, que o TDAH, né, o padrão ouro de tratamento hoje é a TCC, né, a terapia cognitiva comportamental, que tem muito comprometimento do comportamento, mas também tem muito comprometimento dos pensamentos e até das crenças, né? Ele vai criando crenças disfuncionais, no sentido de que eu não dou conta, eu não consigo, né? Você falou que às vezes ele programa muita coisa e não consegue fazer. Então, também é trabalhado essa questão da reestruturação cognitiva com o TDAH? Sim. Então, por isso que a gente fala, né? Trabalhar mesmo, usar o RPD para ajudar nessa reestruturação, usar nesse embasamento, é importante. Então, a gente tem várias técnicas dentro da TCC que pode estar usando para estar ajudando. Porque quando a gente consegue fazer essa reestruturação cognitiva, trabalhar essa regulação emocional junto com o paciente, ajuda muito dele no dia a dia, no desempenho, né? dele, no desenvolvimento dele. Entendi. Outra coisa, assim, né, que eu fico pensando é justamente essa questão. Quando fala que tem TDAH, algumas pessoas confundem com a questão cognitiva, de achar que uma pessoa tem TDAH, ela tem comprometimentos cognitivos, ela não aprende, ela tem um baixo rendimento. Isso é mito ou é verdade?
Isso é mito, né? A gente sabe que o TDAH ele não tem influência dentro da questão cognitiva. Então, o Uhum. paciente que ele tem TDAH, ele não tem comprometimento no QI dele, porque para ele ter um comprometimento no QI dele, ele já não entra dentro de um transtorno TDAH. A partir do momento que o paciente tem um QI abaixo do esperado para a idade, ele não consegue ser diagnosticado com TDAH, ele já entra dentro de um déficit intelectual. Então, para ele ser considerado TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele tem o QI dele preservado. O TDAH, os comprometimentos dele estão na questão da atenção, às vezes tem um comprometimento na memória, porque se eu não tenho uma atenção em certa área, como que eu vou armazenar essa informação? Então, às vezes, tem um comprometimento. No controle, as funções executivas, né, que o paciente tem uma flexibilidade cognitiva comprometida, um controle inibitório, mas são outras áreas que têm esse comprometimento. O QI não tem nenhum tipo de comprometimento dentro do TDAH. E é comum, Nayara, hoje, né? Você falou no início que faz avaliação de criança, adolescente e adulto. É comum adultos terem passado despercebido por esse diagnóstico e chegar na vida adulta com esses comprometimentos e acabar, né, encontrando com esse diagnóstico? É o que a gente mais está vendo dentro do consultório, né? São demandas que às vezes vêm para tratar uma ansiedade, para tratar uma depressão, mas quando é investigado, quando é trabalhado pelo profissional, percebe que a terapia não está evoluindo e quando a gente percebe porque essa ansiedade, na verdade, está sendo uma comorbidade, né? Então, aí precisa ser investigado profundamente, e aí a gente percebe, quando faz a avaliação, que tem algum diagnóstico de um TDAH. Mas lembrando que, quando a gente avalia um adulto, por isso que a gente pega as informações desde a infância. Então, quando a gente faz uma boa avaliação, a gente pergunta, procura investigar desde a infância desse paciente, para ver se teve comprometimento também. E aí, quando a gente começa na investigação, eles conseguem perceber que realmente na escola, às vezes, tinha uma desatenção, tinha dificuldade de aprender, mas não era um déficit de aprendizagem, porque tinha uma desatenção. Era uma criança muito inquieta, era uma criança muito agitada, era uma criança muito que não ficava, gostava mais era de jogar bola, mas gostava mais de correr do que ficar sentada na sala de aula. Então, a gente percebe nessas características que já vinham apresentando. Então, são pessoas que às vezes sonhavam em estudar, só que não conseguia, não entendia o porquê que não conseguia, estudava, mas não conseguia aprender. Então, via depois que, quando chega nessa fase adulta, que era por causa do TDAH. Então, são frustrações que vêm carregando, são desmotivações que vêm gerando essa ansiedade, essa depressão, só que, na verdade, são umas comorbidades dentro de um TDAH. Nossa, fantástico isso, né? Muita gente não sabe, vive, né, a vida inteira sem ter essa consciência de que é um TDAH. E isso, inclusive, é importante para o profissional, porque às vezes o profissional insiste em ficar tratando só a ansiedade, ou só a depressão, e não investiga mais a fundo, né, Nayara? É importante o psicólogo ter acesso ao manual diagnóstico, ele fazer essa leitura, ele investigar os sintomas, porque de repente ele vai ficar tratando uma coisa que é secundária, né? É muito importante nós, como os profissionais, quando a gente vê que o atendimento não está fluindo, procurar supervisão, procurar um aconselhamento para estar ajudando nesse processo. Porque, às vezes, está lá tentando uma área, o paciente veio com uma demanda e a gente está trabalhando só aquela demanda. Mas a gente, como um bom profissional, a gente precisa investigar realmente o paciente como um todo, entender se essa demanda é uma demanda real, né? Ou se ela é algo secundário, se ela é primária ou se ela é secundária. Ou, às vezes, tem mais comprometimentos. Então, assim, tem que ser investigado, né? Caso não consiga, tenha alguma dificuldade, procurar uma supervisão. Nós temos, né, dentro da nossa área, vários ótimos supervisores, como você trabalha com a gente. Então, tá procurando ajuda para a gente cuida de vidas, né? Sim. Trabalhar com a saúde mental é algo que é prazeroso para
nós, então a gente precisa ter essa cautela, precisa ter esse olhar humanizado dentro da nossa área. Então, é importante a gente estar trabalhando e buscando. É normal a gente ter dificuldade em alguns aspectos, então, procurar essa ajuda quando tem, para dar esse direcionamento no paciente. E, às vezes, solicitar uma avaliação neuropsicológica é importante. Então, se está vendo que não está andando, está tendo alguma dificuldade, às vezes pode ser dentro da avaliação que você vai conseguir ter um direcionamento. E é interessante quando você fala dessa questão, né, também implica na responsabilidade, na ética, no compromisso, né, do profissional em não lesar o seu paciente, né, em oferecer o melhor tratamento. Por isso é importante, né, eu não estou vendo evolução, então eu vou investigar mais, eu vou procurar uma supervisão para especificamente esse caso, né, vou procurar algum ajuste. E até mesmo entender, né, a importância, mesmo que eu não seja um psicólogo avaliador ou que eu não seja um neuropsicólogo, de eu entender também das escalas, né? Às vezes uma escala pode dar uma clareada ali naqueles sintomas, né? Alguma coisa, um questionário que eu possa investigar. Né? Eu sei que você, né, tem essas escalas, você como neuropsicóloga, né, você mesmo não estando fazendo uma avaliação, é possível o profissional utilizar? Sim, a gente tem, né, vários instrumentos que são mais simples, com menos complexidade, que pode ser usado dentro do consultório, que não precisa ser realizado dentro só de uma avaliação, né? Então, o profissional pode estar usando essas escalas até para ter um direcionamento, para ver se precisa ter uma investigação mais profunda, se essa suspeita dele está tendo alguma coisa real, ou se não tem nada que comprometa nessa área. Então, a gente tem várias escalas. A gente tem a escala de criança, que é muito usada, que é o SNAP, né? Uma das escalas mais simples que a gente usa hoje é o SNAP. E, quando também é adulto, acima de 18 anos, a RS, que também a SRS, que a gente usa quando é acima de 18 anos. São escalas simples do comportamento do paciente, que dentro do consultório ali você vai fazendo as perguntas, é de fácil responder, e também os resultados é fácil. Você já consegue ver se ele tem esses comportamentos com muita frequência, se tem raramente. Então, se percebe que está tendo aqueles comportamentos com muita frequência, então já é a luzinha que começa a acender, já é um alerta para estar dando uma outra visão, outro direcionamento dentro da intervenção com esse paciente. Sim, sim. Eu vejo também, né, dentro dessa questão dos profissionais da psicologia, né, que às vezes o profissional ele acaba se fechando, ficando muito solitário, né? E nesses casos, não só de TDAH, mas de outros transtornos do neurodesenvolvimento, é importante, né, esse estudo de caso, conjunto, não só com a psicologia, mas com outros profissionais, porque às vezes vai precisar de outras intervenções além da psicologia, não é mesmo? É muito importante trabalhar com a equipe de multidisciplinar. Então, porque às vezes afeta várias áreas do paciente. Igual a gente falou, que não tem um comprometimento no intelectual do paciente. Mas, porém, às vezes, é uma necessidade. Está tendo muito prejuízo na escola, então a gente trabalha na área comportamental e aí encaminha para um psicopedagogo para estar trabalhando a questão pedagógica, da psicopedagogia. Às vezes está com algum comprometimento, tem alguns casos de TDAH que tem até mesmo comprometimentos na fala, então, porque tem uma ansiedade, pode apresentar uma gagueira. Então, quando a gente percebe que está tendo, né, algum comprometimento maior, pede uma opinião do afono, pede uma avaliação de um fonoaudiólogo, para realmente ver se tem a necessidade de acompanhamento, se não tem a necessidade. Quanto melhor a gente trabalhar em equipe, melhor vai ser o resultado, melhor vai ser a evolução desse paciente. Então, trabalhar com uma equipe multiprofissionais, muitas vezes a gente consegue ter uma evolução muito boa dentro de um tratamento do TDAH, quando criança, né, e adolescente. Agora eu vou trazer uma pergunta bem polêmica, Nayara, sobre a medicação, principalmente porque muitos pais, muitas famílias, né, que descobrem o TDAH com a criança bem pequenininha ainda, têm uma resistência com a medicação. A medicação, ela é 100% necessária ou não no TDAH? É o embate que mais tem dentro do consultórios dos médicos aí, quando chega, a
primeiro é receber o diagnóstico, depois, na hora que o médico informa que tem que dar medicação, já é outro, é dois embates que os pais têm, as famílias têm. Então, alguns casos não tem necessidade do uso do TDAH, dependendo Do uso da medicação. do uso da medicação, perdão. Alguns casos, né, não tem o uso da medicação, dependendo da idade, dependendo do comprometimento que esse paciente tem. Então, mas alguns casos realmente têm a necessidade. Então, por isso que a gente encaminha dentro da avaliação, quando finaliza, o primeiro processo é passar pela avaliação de um médico especialista no neurodesenvolvimento. Então, para trabalhar com isso, para dar esse direcionamento, se realmente tem a necessidade do medicamento e se não tem a necessidade de medicamento. Hoje, a gente já tem vários psicofármacos dentro do mercado que têm de acordo com a necessidade. Então, tem psicofármacos de pouca duração e tem com uma duração maior. Então, assim, por isso que o médico que vai avaliar o que é mais indicativo e se não é indicativo. Porque, muitas das vezes, com a terapia, às vezes a gente consegue ter menos prejuízo. Mas, dependendo de alguns casos, ajuda muito mais iniciar com a medicação, iniciar com a terapia, para mais para frente tirar a medicação, diminuir a medicação e ficar mais tranquilo esse desenvolvimento do paciente. Então, por isso que é importante procurar um médico sempre que é especialista na área para estar ajudando nesse processo. Sim. E essa questão que você falou aí que tem, né, menos comprometimento, mais comprometimento, existe ainda esse especificador leve, médio, grave em TDAH ou não? Não, hoje o TDAH a gente só tem as classificações mesmo da questão dos níveis que a gente tem, se é a predominância que o paciente tem. Então, se ele tem uma predominância para desatenção, se ele tem a predominância para hiperatividade e impulsividade, e se ele tem a predominância para o misto, que tem características dos dois da mesma maneira. Então, também não quer dizer se eu tenho o comprometimento, predominância do desatento, eu não tenho comportamentos impulsivos, mas eu tenho uma predominância, eu tenho mais comportamentos voltados para a desatenção. Então, me predomina mais a minha desatenção do que a minha impulsividade. Ou, em alguns casos, a gente tem uma predominância da impulsividade ou da impulsividade ou da hiperatividade. Então, da mesma forma, eu tenho algumas características e comportamentos da desatenção, mas o paciente também ele tem muito maior esses comportamentos da impulsividade. E já tem pacientes que têm muita desatenção, principalmente porque tem muita impulsividade. Então, acaba tendo aí, precisando. Então, nesses casos, às vezes, vai ter que usar um medicamento, vai ter que usar a intervenção para estar ajudando, porque tem mais prejuízos aí nessa área. Com relação às comorbidades, quais são as comorbidades assim mais comuns nos casos de TDAH, né? É TDAH mais o que geralmente aparece? A gente tem casos do TDAH com TEA, com autismo, pode aparecer. A gente tem casos da ansiedade, depressão. Tem casos do TOD, né, principalmente em crianças, que é o opositor desafiador. Então, por isso que precisa ser investigado. Lembrando que precisa entender também, tanto o transtorno de opositor desafiador também tem critérios serem usados. Então, se a criança tem 2 anos, já tem comportamento desafiador, 3 anos, não quer dizer que ele tem o TOD, porque é esperado para a idade. O comportamento desafiador, a criança tem o desafio com todas as pessoas que parecem ter autoridades, né? Então, ninguém consegue controlar. Então, precisa ter esses critérios aí quando tem alguma investigação. Mas tem essas comorbidades aí do TOD, do TEA, do ansiedade, da depressão, são muito comuns a aparecer. Uhum. E normalmente o tratamento, né? Essas intervenções terapêuticas, elas funcionam, têm bons resultados quando a pessoa faz esse acompanhamento com a TCC? A gente tem uma estatística muito boa de grandes resultados, trabalhando sempre em equipe, né? Quando a gente fala de trabalhar em equipe, não só também da equipe multidisciplinar que a gente fala, mas também junto com os pais, quando é criança, junto com o meio que esse paciente está inserido. Então, ele precisa trabalhar todo mundo junto. Escola,
para trabalhar a família, trabalhar os outros terapeutas para ter esse desenvolvimento, para ter esse resultado. Então, a gente consegue, junto, trabalhando em todas essas áreas, a gente consegue ter, hoje, uma estatística muito boa de pacientes que não precisam mais de terapia, às vezes não precisa mais de medicamento, porque conseguiu criar estratégias para lidar com essas dificuldades que apresentava inicialmente. E eu achei muito bacana uma coisa que você falou, Nayara, sobre essa questão, né, de traçar um plano de tratamento de acordo com as habilidades e as dificuldades desse paciente. Porque eu costumo dizer muito isso, né, que a TCC ela é estruturada, mas ela não é engessada. Não basta você pegar lá um protocolo para TDAH e ir aplicando. Você precisa de entender, né, o seu paciente e, dentro daquele protocolo, adequar, flexibilizar, de acordo com a necessidade. E, então, acho que isso é um ponto assim crucial, né, para os psicólogos, para quem está nos assistindo agora, entenderem que eles precisam fazer essas adequações. Tem alguma outra técnica, alguma estratégia que você gostaria de mencionar também? Autoinstrução, você utiliza também ou não? Já trabalhei com autoinstrução. Como eu trabalho hoje, né, mais com crianças, então Sim. hoje a gente não trabalho tanto mais com Você trabalha autoinstrução. mais no Hoje eu comportamental, né? trabalho mais com crianças e adolescentes, então assim, tem menos demanda para conseguir trabalhar, né? É mais a questão comportamental. E com avaliação. Hoje eu estou focando mais na avaliação, mas já trabalhei com esse processo com os pacientes que a gente vê muitos resultados. Sim, sim. Excelente. Então, também, né, queria que você abordasse um pouquinho aí sobre, né, nós temos aí em vista, em breve, o nosso workshop vai estar no ar, né, o workshop aí de TDAH. O que a pessoa, né, pode esperar desse workshop, que vai ser um dia inteiro, né, o que nós vamos produzir durante esse dia inteiro de teoria e prática sobre o TDAH, sobre as intervenções, como que vai ser isso? Então, eu e você, juntamente, vamos estar aí no dia 18 de novembro com o primeiro workshop, né, sobre o TDAH, desvendando esse mistério aí, que vai ter muita prática para os profissionais entenderem realmente sobre o TDAH. A gente vai ter as introduções sobre o TDAH e vai também trabalhar a questão dos testes. Tem muitos testes que a gente consegue estar aplicando, estar ajudando nesse processo para descobrir se tem mesmo algum comprometimento. Então, a gente vai estar trabalhando com essa questão de ensinar testes, a corrigir, a interpretar eles, para estar ajudando nesse direcionamento e, juntos, criar as estratégias para montar os planos de intervenções junto com os pacientes. Então, vai ser um dia assim, bem cansativo, mas com muito conteúdo, com muito conhecimento aí sendo compartilhado com os profissionais, tanto para os profissionais, tanto para os estudantes de psicologia também que podem estar participando. Vai ser muito produtivo, né? Vai ser um dia bem produtivo aí. É, isso aí. Então, você, né, é o nosso convidado especial, você que é psicólogo, que é neuropsicólogo, que é estudante de psicologia, a passar esse dia todo conosco, né, desvendando os mistérios do TDAH, teoria e prática, né? E nesse dia você vai sair daqui com uma bagagem assim especial para você retornar para o seu consultório e dar mais resultados aí com os seus pacientes. Nayara, eu quero te agradecer pela presença, né, no nosso podcast. Nós já estamos chegando aqui no finalmente. Quero também pedir a você, né, que deixe aí um agradecimento ou a sua mensagem especial para o nosso público, para a nossa audiência, que deixou o like. Se não deixou, vai lá deixar agora, porque quem não deixa like, cai um dente, hein? Então, tem que deixar o like e tem que deixar um comentário para nós aí, tá bom? Então, Nayara, faz aí a sua finalização desse momento tão especial. Agradeço a Cleide pelo convite de estar participando aqui com a equipe do Treinando para a Vida, né, desse podcast, para a gente falar um pouquinho desse assunto tão importante e tão intenso que é o TDAH. Deixo aqui o meu agradecimento a toda a equipe e convido, né, todos os profissionais a estarem vindo participar com a gente do nosso workshop aí no dia 18, para entender mais sobre o TDAH. Quem tiver dúvida também, precisar, pode estar indo lá na rede social, me procurando no Instagram, que pode estar indo lá conseguir ter informações, me chamar no direct, que eu passo as informações que precisar.
Joia. Muito obrigada, Nayara. Obrigado você que esteve conosco. E eu quero deixar mesmo aqui um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.